minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Nosso vídeo de hoje, a nossa mensagem desse vídeo que eu quero comunicar com você é alguns dos erros das interpretações da Bíblia ou falta de examinar as Escrituras. Porque nós já fomos avisados desde os tempos antigos que tais homens insubordinados iam tentar fazer comércio das pessoas, ensinando e pregando aquilo que eles gostariam de ouvir, porque assim vai trazer um alívio para sua mente. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, ele diz no capítulo 4 que haveria um tempo em que as pessoas não iriam suportar a verdadeiros ensinos que vêm de Deus, a verdadeira doutrina que Deus tem ensinado. Ia sentir como coceiras nos ouvidos e querer ouvir as fábulas. Essas fábulas têm enganado milhões de pessoas no decorrer de cada geração. E nos nossos dias não é diferente. Tem realmente levado muitas pessoas à perdição, até ao ponto das pessoas ficaram tão convertidas a essas ideias e se recusarão a dar crédito à verdade. Deus disse que ia deixar a operação do erro, e feliz daquele que realmente dê crédito à verdade. O primeiro episódio que nós vamos ler aqui, depois desse comentário da segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, nós podemos observar que é o fato que nós temos uma oportunidade, nós temos uma chance só de morar com Deus. É o período em que nós vivemos nesse mundo, seja ele de 80 anos, de 40, de 50, de 20, sei lá quantos anos Deus vai nos dar. É uma chance só uma. Ele fala em Hebreus capítulo 9, o versículo 24 ao 28. Ele diz bem assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim, como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juiz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos. Agora vem a palavra. Não são todos, são muitos, porque nem todos querem aceitar o verdadeiro ensino de Deus. Muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a vida eterna ou para a salvação. Essa é a palavra que veio do Senhor, mas sabe que logo um dos absurdos que vem desenvolvendo nas pessoas, que se porventura a pessoa não teve condições de ser salvo na volta de Cristo, que fique tranquilo. Depois Jesus vai voltar, vai reinar mais 1000 anos, e aí você vai ter segunda oportunidade para ser salvo. Essa ideia é a mesma ideia do purgatório que a Igreja Católica tem pregado há séculos, que a pessoa parte desse mundo, se ele não foi salvo, ele vai para o purgatório, é a mesma ideia, para o purgatório, e os vivos que aqui estão continuam rezando por ele, fazendo oferta em dinheiro, pagando as suas oferendas para tirar aquela pessoa de lá.
Então, isso é um absurdo. É a mesma ideia dos evangélicos que desenvolveu a mentalidade da era milenar. Então, Jesus vai voltar uma única vez. Esse é um dos absurdos que nós podemos entender. Também nós podemos ver que esse engano nos ajuda a compreender um pouco mais. Dê uma olhada em 1 Timóteo, capítulo 8, no versículo 15, quando muitas pessoas têm pregado que cabelos compridos, roupas compridas, homens com terno, com blazer, não sou contra nada disso, mas isso vai trazer a salvação para a pessoa. Que é uma pessoa que tem o cabelo mais curto aqui não vai ser salvo. Coitados dos nossos irmãos em Cristo que estão na África. Como vai ter um cabelo comprido? Eu não sei se você acompanha algumas redes sociais, mas algumas mulheres, né, o lado feminino, moças, deixam o cabelo crescer, que vai do alto da cabeça até aos pés. E diz que isso é uma bênção para poucas pessoas. E com esse cabelo desse tamanho é garantida a entrada nos céus. Outras colocam saias ou vestidos compridos, que acha que aquilo é a entrada no céu, ainda olha para outras mulheres com um olhar assim de desprezo, dizendo que vocês não vão entrar nos céus porque não está como eu. Engana-se, porque nós podemos ver que essa ideia desenvolveu-se lá para o lado do Oriente, para lá, aqueles lugares, que as mulheres usam cobrir tudo, deixa apenas os olhos de fora, nem a boca aparece. São santas, e se sai na rua de outro jeito, é perseguida pelos homens. A ideia é dos homens. São fábulas diabólicas que têm desenvolvido no decorrer dos séculos. Isso tem atrapalhado muito. Mas olha, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, o que é que Deus tem falado para a gente poder entender um pouco. Capítulo 2 da primeira carta, no versículo 8. O que Deus faz aqui? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Primeiro, Deus deu uma responsabilidade para os homens dirigir as orações, seja no culto doméstico, nas reuniões e também na igreja, em todos os lugares, levantando mãos santas, homens já lavados seus pecados, homens que professam o nome de Deus, que são sinceros, em todo lugar, para não colocar a mulher em uma posição que ela vai pecar contra Deus. Deus fez isso. Por que ele fez isso? Não sabemos. Mas se tiver oportunidade, nós vamos perguntar para ele um dia, né? Mas Deus fez isso. E as mulheres? Da mesma sorte que as mulheres, em traje decentes, se vistam, se ataviam com modéstia, com bom senso, não com cabeleiras frisada, ou ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Aquele tipo que a capa que está por fora é que vai chamar a atenção. O que Deus está olhando nas mulheres, do lado feminino, é esse, o versículo 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosa. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homens. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, a mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação com bom senso. O bom senso é a mulher saber onde ela deve orar, onde só existe a parte feminina, roupa que ela deve vestir para cobrir o seu corpo, não com cabeleiras frisadas, não tomando a posição de homens, como a gente vê hoje muito, e os homens estão aplaudindo sentados nos bancos como se fosse plateia. É incrível isso, mas Deus já está avisando. Uma outra fábula que tem desenvolvido sobremaneira nos nossos dias, e precisamos ter bastante cuidado, né?
levando muitas pessoas à perdição. Mulheres se intitulando ou sendo nomeadas pastoras. Isso não é pouco. Mulheres sendo nomeadas como pastoras. Também muitos homens sem qualificações exigidas por Deus se tornando pastores. Nós podemos ver, ainda nessa carta, primeira carta de Timóteo, tem umas instruções, tem uma lista perfeita, que é necessário que as pessoas que vão ocupar estes cargos tenham estas qualificações. Ele diz que é necessário. Ele não diz vocês podem decidir o que é melhor. Não, é necessário para que essa igreja seja uma verdadeira igreja que serve ao Senhor. No capítulo 3 da primeira carta de Timóteo, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Fez um elogio. Excelente obra, porque ele está realmente sendo colocado numa excelente obra. O trabalho dele é ajudar a alimentar o rebanho com uma boa comida, que é a palavra de Deus, sendo ele um exemplo. Aí ele vai falar com a esposa e com os filhos. É necessário. Ele não deixou uma brechinha nem para mim nem para você. É necessário, portanto, que o bispo, essa palavra quer dizer bispo, pastor, arcebispo, né? Deve ser assim. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Tem que ser casado. Não pode ser sem esposa. O homem que vai conduzir e ajudar a conduzir o rebanho de Deus, né? Esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Que conhece bem a palavra da verdade. Ele possa ensinar para outros, que é o alimento que a igreja precisa. A palavra é ensinada como Deus deixou, como Jesus instituiu através dos seus ensinos e como os santos apóstolos ensinaram nas igrejas. E ele fala, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então tem uma colocação, o homem e depois a mulher. Então o homem deve ser marido de uma só esposa. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, não cuidará ou não poderá cuidar da casa de Deus, da igreja de Deus. Não seja novo, neófito, para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na condenação e na soberba, no laço do diabo. Então, falou para o homem que vai ser isso. Mas isso caiu por terra. Essa verdade não faz parte hoje em muitas igrejas. Outro ensino que tem enganado a muitos, mas muitos mesmo, né? Que os salvos vão morar aqui na terra. Olha, gente, tiraram um versículo de Mateus capítulo 5, versículo 5, fora do contexto, só porque Jesus disse que os mansos vão herdar a terra. Isso tem enganado muitas pessoas. Essa terra não serve para a habitação de Deus, para a morada dos seus que vão estar com ele. Não serve. Foi tirado fora do contexto. Justamente, Jesus está usando, naquele contexto do Sermão do Monte, para eles poderem entender que do mesmo jeito que ganharam uma terra que Deus prometeu, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, agora é uma terra espiritual onde mora Deus, não aqui. Mas não aceitam isso. Na segunda carta de Pedro, ele deixou bem claro para todos nós podermos entender isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Olha como é rico esse ensino para nos ajudar a não cair nesses erros. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o 13. Olha o que ele diz.
porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, que surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, os céus e a terra onde nós estamos pisando, pela mesma palavra tem sido guardado, ou preservado, ou entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juiz e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, nenhum de nós, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Foi feita um dia e vai ser desfeitas. Isso Deus está falando. Por que tudo isso? Os elementos, a terra, as obras que nela existem vão ser atingidas. Tudo isso vai ser desfeita. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Esse céu que nós estamos vendo vai ser desfeitos. Quem está falando isso é Deus. Os elementos abrasados se derreterão. Nós, os que prestam atenção, que examinam as Escrituras, que amam os verdadeiros ensinos, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Quem está falando isso? Deus, para a gente ficar esperto nos nossos dias aqui. Mas mais um absurdo tem levado muitas pessoas ao engano: o dízimo. Hoje isso tem discutido. Você liga nas redes sociais, você vai vendo uns dizendo que não precisa, outros dizendo que precisam, e aquela confusão. Coitado das pessoas que não examinam as Escrituras. Coitado daqueles que insistem em pregar isso por interesses carnais. Coitado desses. Começam a usar aquela passagem que está lá em Gênesis capítulo 14, antes da lei, onde o pai Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Olha, o dízimo está antes da lei, depois ele virou lei, e por isso nós não podemos deixar de contribuir com a 10ª parte. E aí muitas pessoas estão aproveitando disso, porque as pessoas não examinam. Podemos observar também que outro aqui é muito usado. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Traga os seus dízimos à casa do Senhor. Tudo fora do contexto, tudo na época da lei. Mas o mais absurdo é usar Mateus 23, 23, que está no Novo Testamento. Vocês deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Use esse versículo. Lembra que Jesus ali está chamando a atenção dos escribas e fariseus que viviam embaixo da lei. Mas Jesus ainda estava vivo. A lei da nova aliança não estava em vigor. Esse é o ponto principal. Abra os olhos, leia para você ver. Enquanto Jesus estava vivo, o que estava prevalecendo e mandando era a antiga aliança. Ela só veio ser removida inteiramente após a morte de Cristo. Também usam Hebreus capítulo 7. Capítulo 7 de Hebreus é fortemente usado para esta manipulação, enquanto ele tenta mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdote levítico. Em Cristo é diferente, é superior. Mas vamos usar a partir do versículo 4 até o versículo 10. Mas no versículo 11 e 12 ele diz: se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico,
pois que nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Abraão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Então, se o dízimo virou lei, agora tem mudança, não vai mais usar. Mas isso não faz sentido para muitos, mas tem levado pessoas. E pessoas vêm até a televisão, nas redes sociais, pois eu faço isso e Deus tem me abençoado, e são manipulações que vêm através dele, né? Outro ensino é a reencarnação. Que você vai morrer nessa vida, mas fique tranquilo, você vai voltar e vai ser reencarnado em um animal, seja num cachorro, num gato, num porco, num boi e daí por diante. Ou se você tiver sorte, você vai ser reencarnado em um recém-nascido. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Que o homem está destinado a viver esta vida e em seguida vai vir a morte física e ele está aguardando só o dia que Jesus se manifestar. Ele diz: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos determinados por Deus, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício que ele fez na cruz, de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juiz. Não confio nessas fábulas, não confia. Examine as Escrituras, coloque a sua vida no caminho certo, porque Jesus aparecerá como um relâmpago, num piscar de olhos, e você não vai ter tempo de fazer mais nada. Guarde a sua vida na palavra, na mensagem, porque ele vai voltar. Que Deus nos ajude a manter a firmeza e assim esperar ele, na gratidão que nós temos, porque ele pagou o preço por todos nós.